Você tem medo de errar na hora de modelar a massa? Esse medo é muito comum, gente, muito comum a todos os padeiros. Por isso que eu falo que ele é um dos grandes obstáculos no caminho do pão dos seus sonhos. Como que você supera esse medo da modelagem? Procure olhar para a sua massa em vez de ficar procurando resposta em receitinha mágica. Aprenda a pensar pão, a falar a língua da sua massa. A sua massa fala com você. Ela se transforma durante a fermentação, se transforma com a pré-modelagem, com a modelagem, com o tempo. Com o tempo e a experiência, você vai aprender a falar a língua da sua massa, vai olhar para a sua massa e vai falar: essa massa fermentou muito, fermentou pouco, está fraca, está forte, está bem estruturada, está mal estruturada. E só assim, com conhecimento e mão na massa, que você vai diminuir esse medo de modelar a massa. Quando você for colocar a mão na massa e praticar, você tem que praticar com a intenção de melhorar. Não é de fazer perfeito, é de melhorar. Pensar dessa forma, sem ficar, tem que dar certo hoje, meu Deus, se eu errar, eu tô frita. Eu pensava desse jeito, então. Aí eu parei de pensar, eu falei, olha, eu vou aprender uma modelagem de cada vez. Isso foi decisivo para mim, porque eu tinha até taquicardia na hora de modelar o pão. Eu tinha medo de errar, e aí a massa grudava na mão, aí eu tentava arrumar, e aí ela esticava, assim, ficava um horror. Tudo porque eu estava com medo e achava que eu ia morrer se não desse certo aquela modelagem. Aí eu falei, não, peraí, eu só estou modelando na massa. Então, assim, quando eu tive mais vontade de aprender do que medo de errar, foi quando as minhas modelagens começaram a melhorar. Escreve essa frase. Tenha mais vontade de aprender do que medo de errar, que as suas modelagens vão ficar cada vez melhores.